Ei, você que é cristão, você tem estado atento ao que está acontecendo no Brasil e no mundo nesses últimos tempos, tanto no contexto político, como também no contexto religioso espiritual? Nós temos vivido tempos muito difíceis. Eu acho que chegamos num tempo em que a igreja não pode mais estar calada, que ela não pode mais estar omissa diante de tantas coisas ruins que estão para acontecer. Acabou o tempo dos cristãos serem considerados alienados. Você sabe o que é uma pessoa ser alienada? Uma pessoa alienada é aquela que não tem interesse por nada que acontece em sua volta, principalmente nos meios políticos, econômicos, do mundo ao seu redor. Chegou o tempo dos crentes sair dessa bolha e começar a participar verdadeiramente dos resultados práticos que nós tanto esperamos através das orações. Aqui no Brasil, nós vivemos um momento ímpar, um momento em que nossos antepassados, os fundadores das igrejas, eles tanto sonhavam. Hoje aqui no Brasil, a força cristã, ela tem um poder muito grande de influência e é capaz de mudar os rumos das eleições e da política nacional. Você sabe o que é isso? Você tem noção do que é isso? De como isso um dia foi sonhado? Havia um tempo em que nós éramos minoria. E nós sabemos que quando se é minoria, é muito difícil se propor coisas novas para a sociedade, propor leis, propor regras e convivência. Hoje, nós temos um número bem razoável de cristãos em todas as esferas da economia e da política, fruto das orações de homens de Deus que oraram tempos atrás, para que nós hoje tivéssemos esse poder de influência. E o que é que tem acontecido? Muitos cristãos permanecem omissos, parecidos com avestruzes que, em meio ao caos, tentam colocar a cabeça para debaixo da terra, sem se importar com o que está acontecendo à volta. Há muitos cristãos que estão orando para que Deus abençoe a nação, para que Deus não permita que a ideologia de gênero ocorra na sociedade. Muitos estão orando para que o aborto não dê procedimento. Muitos estão orando para que as igrejas continuem a ter a liberdade de adorar a Deus, de servir a Deus. Muitos estão orando para que os pastores continuem tendo liberdade para pregar o evangelho conforme está escrito na palavra de Deus e conforme aquilo que nós cremos. Muitos estão orando a este propósito, porém, orando para que quem faça? Aí você diz, não, eu estou orando para que Deus faça. Mas quem é que Deus vai usar para poder fazer isto tudo acontecer? Será que a gente tem orado para que Deus use o ímpio para impedir que a política de aborto avance? Será que a gente tem orado para Deus usar o ímpio para que as igrejas continuem tendo liberdade de adorar a Deus? Ou será que nós mesmos podemos ser usados por Deus para fazer essa diferença? Será que nós não somos as primeiras pessoas que Deus vai procurar na face da terra para ser usado por Ele, para poder fazer a diferença neste mundo? Acabou-se esse negócio de ser um crente alienado, de ser um crente que não, meu negócio é somente igreja, é somente orar, é somente ler a Bíblia. Não. Nós devemos orar e devemos agir.
No dia 7 de setembro está para ocorrer uma grande manifestação em todo o Brasil. Pessoas que vão lá gritar por liberdade. Você pode não estar sabendo por ainda ser um alienado, mas hoje nós estamos vivendo um tempo crítico, uma verdadeira ditadura, onde pessoas que são conservadoras estão sendo caladas nas redes sociais, nas plataformas de streaming, estão sendo caladas, censuradas e muitas delas até presas. Hoje você pode não concordar com o pensamento conservador, mas amanhã essa mesma lei vai ser um precedente contra a tua vida. Esses que hoje estão censurando conservadores que apoiam o governo, que apoiam o pensamento de direita, que apoiam a tradição da família, hoje eles estão sendo censurados por sua visão política. Amanhã esses mesmos juízes vão usar esse precedente para calar a boca dos pastores, para calar a boca dos membros, dos congregados. Daqui a pouco não será mais permitido anunciar o Evangelho de Jesus, falar da palavra de Deus, porque eles vão alegar que a gente está falando mentira, vão alegar que tudo isso é fake news. Daqui a pouco não terá mais condições da gente ter a nossa própria opinião formada. E você, crente, você, cristão, está ficando aí com os braços cruzados, somente porque talvez você não concorde com o presidente, talvez você não concorde com o modo dele falar, com o modo dele agir. Mas nós estamos vivendo um tempo muito difícil, tempo que os homens estão atropelando a própria Constituição Federal. E há um clamor muito grande para que nós possamos ir às ruas, não somente orar. Por que adianta eu vou orar para que Deus use outra pessoa para fazer? Não, eu vou orar e dizendo: Deus, me usa para que eu possa fazer a diferença neste mundo. Eles estão com ódio dos cristãos ultimamente. Você sabe por que eles estão com ódio dos cristãos? Porque os cristãos estão tendo uma força capaz de mudar a política desse país. Eles estão com ódio. Você pensa que se a esquerda voltar para o poder, você acha que ele vai permitir que os cristãos continuem tendo essa liberdade? Eles já nos enxergam como uma ameaça. As suas políticas nefastas, infernais, eles já nos enxergam como inimigos. E se a esquerda voltar, se o Lula voltar, pode ter certeza, eles vão tentar calar a voz dos pastores, dos pregadores, dos cristãos, para que eles não possam mais influenciar na política desta nação. Você quer ver um exemplo disso? Basta olhar para a China. A China é uma ditadura comunista, onde lá o cristianismo não é permitido. Você que fica sonhando com a volta de Lula é um verdadeiro tolo. É um alienado. Você está pensando apenas no seu próprio bolso, você está pensando apenas no seu próprio recurso financeiro, você está pensando apenas no seu próprio benefício, mas chegou o tempo da gente olhar como nação, no benefício de toda a população. Porque melhor do que qualquer coisa é necessário termos liberdade, liberdade de expressarmos a nossa fé, liberdade de expressar a nossa opinião. Esses dias eu tenho estado muito triste ao ver a censura que está se levantando no nosso país. Pessoas que simplesmente vieram a público, que conseguem trazer informação para milhões de pessoas, estão sendo caladas. E você nem sabe disso. A gente viu nos Estados Unidos recentemente a luta que houve para tirar o Donald Trump do poder. Donald Trump era aquele homem sanguíneo, que não tinha meias palavras, que não falava no politicamente correto, mas durante 4 anos do seu governo não houve guerras. Ele reduziu o Estado Islâmico a quase nada. Ele colocou a Coreia do Norte no seu devido lugar. A Coreia do Norte constantemente vivia ameaçando a explodir bombas atômicas. Todo mundo dizia: Donald Trump vai causar a Terceira Guerra Mundial. E pela primeira vez em décadas a gente viu um presidente norte-americano
conversando em relação à paz com o ditador da Coreia do Norte. A gente viu um presidente colocando freios no Irã. A gente viu um presidente que tentou de todas as formas adotar políticas que promovessem a paz no mundo. E durante 4 anos, aquele presidente que todos consideravam que ele ia implodir a Terceira Guerra Mundial, foram os 4 anos de mais paz que houve no mundo. E colocaram de volta um velho ranzinza de esquerda, que em menos de 6 meses foi capaz de trazer uma grande tragédia no Afeganistão. Você tem noção de quantos cristãos vão ser mortos e decapitados no Afeganistão? Você tem noção de quantas mulheres estão sendo estupradas, que perderam seus direitos civis, que serão tratadas como animais naquele país chamado Afeganistão, simplesmente por causa de uma atrapalhada do presidente americano que saiu de lá sem prestar assistência para os civis que apoiaram o governo deles durante muitos anos? E você está aí, preocupado com Bolsa Família, preocupado com assistencialismo. Nós vivemos décadas, o sertão sofrendo por falta de água, onde as prefeituras, os governos deixavam o povo dependendo de carros-pipas, onde milhões de reais eram desviados para pagar carros-pipas, para levar um pouquinho de água para o sertanejo. Enquanto em pouco menos de 3 anos, o presidente Bolsonaro levou água, realmente terminou e está terminando, concluindo a transposição do Rio São Francisco, que era para ter sido concluída em 2012, mas devido a milhões de dinheiros desviados, essa água não tinha chegado para aqueles que mais precisavam. Quantas pessoas morreram por falta de água? Quantos animais morreram por falta de água? Quantas pessoas passaram fome por falta de água? E hoje a gente vê a água chegando nos lugares mais remotos do sertão. A gente vê que está sendo feito algo de bom, mas a mídia, ela tem tentado esconder de todas as formas as coisas positivas deste governo. E você está preocupado com programas assistenciais? Eu sei que as pessoas precisam, são necessários, mas todos têm que ter uma porta de escape. Ninguém merece viver a vida inteira dependendo de Bolsa Família. Ninguém merece viver o tempo inteiro de sua vida com medo de perder um benefício, um valor irrisório, enquanto você pode ser verdadeiramente abençoado se houver emprego, se houver geração de renda de verdade, se você com seu próprio suor conseguir trabalhar e gerar riqueza para sua família. E você está aí dizendo: não, eu só preciso estar dentro de uma igreja, não preciso me envolver com política. Precisa, porque estamos vivendo em tempos difíceis, tempos angustiantes, que se você não se levantar, se essa nação não se levantar, nós vamos perder o Brasil. E vamos viver realmente tempos difíceis. Aí você pode dizer: não, mas os tempos são difíceis mesmo, porque Jesus está voltando. O anticristo vai se revelar, a tendência é sempre piorar. Sim, que possa vir a piorar, mas que não seja pela nossa omissão, que não seja pela nossa covardia. Se for o tempo do anticristo se revelar, se for o tempo da grande tribulação vir, que ela venha, mas não venha pela omissão dos cristãos. Ela não venha através da covardia dos cristãos, que até o último dia os cristãos possam lutar pelo bem, possam lutar pela paz, possam lutar pelo direito de liberdade, pelo direito de pregar o evangelho, pelo direito das mulheres verdadeiramente. Não como essas feministas fazem, que até agora têm estado caladas diante da atrocidade que está acontecendo no Afeganistão. Muitas delas estão até comemorando. Estão comemorando o fato
daquela nação ter sido abandonada pelos Estados Unidos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde.